porque ele não está lá por dinheiro, ele está de fato pelo bem comum, né? E você tem uma aristocracia embaixo, uma tecnocracia formada por homens e mulheres técnicos e os melhores naquilo que eles podem fazer. Então, a melhor pessoa de economia que existe lá, o empresário mais bem-sucedido para ser alguém que vai falar sobre mercado e de empreendedorismo, o educador mais bem-sucedido do Brasil para ser alguém que vai cuidar de educação, que é uma tecnocracia, né? Então ele fala que o rei filósofo ele é responsável pelo o quê, a visão estratégica, para onde a gente vai, a cultura, e os tecnocratas são responsáveis pelo como. Então é como que a gente vai chegar lá. Não sei se passou pela tua cabeça aí, mas qual que é a diferença disso para uma empresa? Nenhuma, né? Então o Platão ele descreve como é uma empresa bem gerida. O fundador ele é a visão, ele é a alma, ele é o direcional, e os diretores são aquelas pessoas técnicas, competentes, dizendo como que vai chegar até lá. Aliás, eu já vi você falando muitas vezes na internet sobre a importância de ter gente boa no time. De contratar os melhores. E uma vez que o Alfredo veio aqui, eu perguntei uma coisa sobre você, falei, cara, fala uma coisa que você admira muito no Thales. Ele, cara, eu admiro muita coisa no Thales, mas tem uma que ele é muito bom. Eu falei, qual é? Ele falou, formar time. Cara, o Thales forma time muito bem. Ele forma time muito bem. Forma rápido, ele consegue trazer os melhores, ele consegue vender a visão. Qual que é a tua... Eu já entendi a tua lógica, né, de montar time, já vi os teus textos, pô, cara, contrata os melhores, pô, sabe? Mas explica, fortalece mais essa visão da importância de um time bem montado, de um time bem preparado, dos melhores, e também, pô, a galera que escuta aqui é tudo empreendedora. Certo. Por que eles acham que é caro e por que não é caro, né? Caro não é investir no time, caro é ter time fraco, ter time que não tem visão, ter time que não tem diapasão, amplitude. Me dá essa tua visão de time e enfia no meio filosofia, Platão, enfia tudo no meio aí, entendeu? Cara, mas isso aqui é meio que lógica, né? Então dá pra gente colocar a metafísica de Aristóteles aqui mais uma vez, porque é Cara, time... só uma pausa. Quem é o filósofo que mais cabuloso pra você? Você fala Platão, Aristóteles... Quem que é o teu... Pra mim é Aristóteles. Esse é o teu 01? Aristóteles foi o tutor de Alexandre o Grande, um homem que aos 21 anos dominava o planeta inteiro, né? Verdade. É alguém que unia grandeza de espírito, grandeza de mente e grandeza de corpo. Então tá, Aristóteles. Alexandre junto com Jesus Cristo são os dois grandes heróis da minha vida. Inclusive depois eu posso até contar um caso da Batalha de Gaugamela que eu uso muito esse negócio. Mas respondendo aqui, que você me perguntou, em Aristóteles ele vai dizer lá no Metafísica que se toda potência é ato de algo, logo eu tenho que entender assim, pessoas são ato do quê? Qual é a potência que pessoas podem conseguir produzir ali dentro da companhia? Então, a verdade é que se empresa nada mais é do que um grupo de pessoas resolvendo problemas, logo o único ativo de verdade de uma empresa é gente. São pessoas. Então, pessoas são atos e a potência é soluções de problemas. Se eu entendo isso, eu tenho que entender que é o seguinte, a minha empresa, a qualidade da resolução do problema que eu tenho, né, do meu produto ou do meu serviço, ela é, então, potência de quê? Da qualidade das pessoas. Logo, quanto melhor é as pessoas que eu tenho trabalhando comigo, melhor é a qualidade da minha solução. Se minha solução é melhor, logo as pessoas deveriam preferi-las do que a do meu competidor. Se ela prefere a minha do que o meu competidor, logo eu vou gerar mais caixa com o meu competidor. Se eu gero mais caixa do que o meu competidor, logo eu consigo reinvestir e crescer mais com o meu competidor e ganhar o jogo. Né? Qual que é a lógica ali de você não só contratar as melhores pessoas, mas também geri-las melhor, são coisas completamente distintas, Joel? Primeiro é o seguinte, quando eu vou trazer gente, eu tenho que ter uma clareza de qual que é a estratégia da companhia. Então a estratégia vem antes do plano. O plano é o como, a estratégia é o quê. Né? Então a estratégia é a potência de um ato chamado plano. Perdão, a estratégia é o ato de uma potência chamada plano. Né? O que a gente quer fazer ali como companhia? Então, de repente, você vai falar assim, eu tenho esse podcast e a minha estratégia é crescer o máximo possível esse podcast para que ele seja um canal de distribuição
importante e relevante com um ICP, com um público super qualificado, de modo que eu possa criar outras companhias dentro do grupo J aqui e plugar essas companhias dentro desses canais de distribuições proprietários que eu estou tendo para ter um crescimento orgânico maior, logo vou ter um CAC menor, um custo de aquisição menor, que vai me dar uma margem maior, portanto uma geração de caixa maior que me permite criar mais empresas e aumentar o valor patrimonial, né, o valor de equity desse grupo. Tenho certeza que inclusive essa é a conta que você fez. Então quando você faz essa estratégia, né? Essa estratégia aqui, você fala assim, entendido, esse é o direcional, esse é o quê? Vamos descer no como? Aí você vai trazer tua esposa, você vai trazer a turma do lado, vocês vão juntos trabalharem ali no como, em um plano, em um planejamento estratégico. Aí vocês vão falar, como que eu vou construir esse canal? Ah, então eu vou ter que ter um escritório bacana, eu vou ter que ter essas câmeras, eu vou ter que ter esse time, eu vou ter que, cara, fazer conteúdo no Instagram, e eu vou ter que, cara, trazer o cara do topo de funil pra lá, e depois eu mando ele no podcast pra eu descer ele no funil. Então você vai construir um plano. Na hora que saiu esse plano, você vai transformar esse planejamento estratégico em um BP, um business plan. Okay. Aí, pô, você tem um plano de negócio de execução. Ali você já colocou quantas pessoas, qual o tamanho do meu OPEX, qual o tamanho do headcount que eu tenho, qual o tipo de pessoa que eu preciso e aonde. E quanto que me custa. Agora eu vou executar, preciso buscar gente. Então, fiz todo esse trabalho antes, agora eu vou pro mercado buscar gente. Eu sempre falo pra turma que de nada adianta você fazer esse trabalho bem feito, essa engenharia de foguete bem feita, se você não tem, por exemplo, uma cultura. Então a cultura, ela é como a cola que liga isso tudo e faz ali, cara, uma bola grande, aquelas bolas de borracha que a gente brincava na escola ali, que quanto mais junta fica as borrachas ali com a cola, mais resistência ela tem, então mais ela quica, mais bacana fica de brincar. Você precisa de uma cultura muito bem construída. E a cultura nada mais é do que a essência dos fundadores, a essência da sua família, que você tem uma oportunidade muito grande aqui de trabalhar com a tua esposa. Né? Até brinquei com você, falei, cara, que bacana que você não deve ficar sentindo saudade o dia inteiro igual eu fico, da minha, né? Então você tem uma essência bacana aqui, que é a essência das suas famílias. Essencialmente, os valores do Grupo J são os valores da sua família. Isso aí. Então você fala, esses são os nossos valores. Logo, eu quero contratar pessoas que estejam alinhadas com esses valores. Porque o que acontece? Pessoa é o hardware. O seu conjunto de valores é um software que vai sendo implantado na gente, na medida que a gente vai vivendo. Inclusive a psicologia vai dizer que o primeiro setênio da nossa vida, né, os primeiros 7 anos, é onde eu construo os meus principais valores e as minhas principais habilidades sociais, né? Então depois você pode depurar essas habilidades, mas construir do zero, por exemplo, alguém que não se tornou criativo até os 7 anos não vai se tornar criativo nos 20, não vai acontecer. Você pode fazer ele ser um pouquinho mais, mas alguém criativo mesmo, até os 7 anos você já sabe se vai ser ou não vai. A primeira infância ela é muito importante nisso, né? Ou seja, quando eu vou contratar uma pessoa, digamos que eu tenho 3 candidatos aqui, né? Eu tenho a Maria, eu tenho o João e eu tenho o Pedro, né? Eu entrevistei os 3, tecnicamente os 3 são ótimos para vaga, tanto faz. Então eu vou entrevistar quem tem mais fit cultural. Aí eu tava entre o Pedro e a Maria. Aí durante essa entrevista eu descobri que o Pedro, na verdade, ele é uns 15% melhor do que a Maria. Mas ele não tem tanto fit cultural quanto a Maria tem com os valores aqui do Grupo J. Eu vou contratar a Maria. Porque o que eu aprendi ao longo do tempo? Ao longo do tempo, se a pessoa tem a base e ela tem cultura, eu consigo desenvolver o resto. O que não quer dizer que eu vou contratar alguém só por fit cultural e tem uma turma aí, nesses papos de coach, que a turma fala assim, contrate por cultura e treine habilidades. Não é bem assim, não. Tá? Porque... O cara tem que ser bom. Não só isso, ele tem que chegar pronto para ajudar, né? A não ser que eu tenha um pipeline tão grande de gente que eu posso fazer ali um programa de trainee, aí você faz um programa de trainee. Programa de trainee essencialmente é isso. Você está contratado pela cultura e aí você treina, mas como é que eu vou virar para um empreendedor pequeno e médio e falar, faça um programa de trainee? Não, velho. Resolve a tua vida primeiro, entendeu? Ganha dinheiro. Aí quando você tiver dinheiro para poder estruturar esse programa, estruture, mas até agora, cara, cresça e cresça acelerado, né? Então, quando eu estou contratando, Joel, eu preciso primeiro deixar claro qual é a cultura da minha companhia e um modelo mental que eu faço para deixar claro é, principalmente no momento de contratação, deixar claro o que a gente não é. O que o G4 não é. O que a gente não quer. Eu estruturo meu RH, chama de people lá, né? Estruturo o people para ser um porteiro, para não deixar essas pessoas que não têm a nossa cultura entrarem na companhia, porque isso é muito grave. Muitas vezes eu vejo empreendedores cometendo erros gravíssimos, que é eu vou trazer alguém porque essa pessoa trabalhou na Unilever ou na Ambev e ela é muito boa, foi um diretor da Ambev, eu vou trazer ela para minha companhia. Minha companhia é uma companhia pequena para média, eu tenho lá 50 pessoas na companhia, tem uma cultura super bacana. Entra uma pessoa lá só porque ela é boa no currículo, às vezes nem é tão boa tecnicamente, é só boa de fazer carreira,
mas não tem tanta cultura. Mas tudo bem, a gente precisa desse amadurecimento, vamos trazer essa pessoa. Essa pessoa aqui tem duas coisas que podem acontecer, tá? Ou ela vai destruir a cultura da companhia, logo vai destruir a companhia, ou ela vai sair rapidinho. É o que mais vejo acontecer. Então, erra muito aquele empreendedor que acha que só um currículo muito bom resolve todo o problema. Por isso que eu tô batendo tanto no